Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Mundo Nocaute, o programa do atleta, o programa de todas as pessoas apaixonadas por arte marcial, o programa Muita Treta do Canal 9 da TV Cidade aqui de Marília. Eu sou Flávio Pâncio. Está no ar o nosso programa Nocaute. E hoje o programa tá de tirar o fôlego, meu querido terráqueo. É com muita honra que eu receberei aqui no estúdio do Canal 9 a queridíssima professora Aline, que vai falar um pouquinho com a gente sobre o jump, sobre essa modalidade que vem conquistando todas as academias do Brasil. Também falaremos um papo responsa com o professor Rodolfo. Ele vai tirar algumas dúvidas sobre a importância da coordenação técnica dentro de uma academia e também o trabalho do personal trainer. E finalizando com o meu querido amigo, professor Emílio Risse, que vai falar um pouquinho sobre o trabalho de fisioterapia no esporte. Então não sai daí, meu amigo, não troca de canal, porque hoje o programa Nocaute está de tirar o fôlego. E também quadros novos, o quadro de sucesso que vem sendo comentado nas redes sociais e com o pessoal aqui da cidade de Marília, a dica da Nutri de hoje, super especial. E também novidade, um quadro chamado Minuto Fight, um quadro muito especial que vai tratar assuntos sobre arte marcial e defesa pessoal. Então, bora lá, bora quebrar tudo? Programa Nocaute tá no ar. Cê é louco, hein, Cachoeira? Ficou agitado na sua casa? Então bora lá, porque hoje o nosso programa realmente está de tirar o fôlego. É com muita honra que eu recebo aqui no estúdio do Canal 9 a professora Aline, a musa do jumping aqui da cidade de Marília. Muito obrigado pela sua presença, seja sempre bem-vinda e o programa Nocaute está de portas abertas sempre que você quiser nos visitar, da honra da sua presença. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de estar falando um pouquinho mais do meu trabalho. Fechou, então bora lá. Aline, antes da gente começar a falar sobre os benefícios do jump e tirar as dúvidas do pessoal lá de casa, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua história. Por que você escolheu educação física? Por que você escolheu essa modalidade? Bom, eu sempre gostei de educação física na escola e tal. Aí eu tive uma época da minha vida que eu fiquei um pouco gordinha. Aí eu entrei na academia, comecei a fazer aula de ginástica. Foi onde eu me apaixonei, assim. Me apaixonei por academia, me apaixonei por aula de ginástica. Aí resolvi prestar vestibular, fiz educação física, né? Hoje eu sou formada, já faz algum tempo. Tenho licenciatura e bacharelado. E as aulas de ginástica eu trabalho como personal trainer, mas eu gosto bastante da aula de ginástica mesmo, aula coletiva, por ser divertido e tal. Mais dinâmico e tal. E me fala uma coisa, para o professor dar aula de jump, por exemplo, ele tem que ser formado em educação física? Sim. Sim, porque tem todo um trabalho biomecânico e tal, um trabalho corporal, né? Não é assim, chegar e dar aula, né? Eu fiz um curso, além de ser formada em educação física, eu fiz um curso, né? Onde você aprende certinho as técnicas, respiração e todos os movimentos, né? Porque a aula, por ser de iniciante até avançada, você pega pessoas que nunca fez nada na vida, né? Então é legal tem um curso. Tem que fazer. E é muito além do Vamos Pular, né? Porque na nossa época a gente escutava a música do Sandy Júnior. Quem nunca escutou a música do Sandy Júnior? Vamos Pular, né? E aí a gente pega uma modalidade que trabalha muito além do que as pessoas pensam que é só subir na cama elástica e pular. As we dance by the moonlight, can't you see you're my delight? Yeah, turn my headphones up. Yeah.
Então bora lá, professora. Fala para o público lá de casa o que é o jump. Bom, o jump é uma aula coreografada, né? Uma aula aeróbica. A gente usa um mini trampolim, né? Não é cama elástica, é um mini trampolim. Ela é uma aula com músicas divertidas e tal, ela tem um trabalho muscular bem legal e um gasto calórico bem grande também. Você tem a quanto chega esse gasto calórico? Até mais ou 700 menos? calorias. Em 40 minutos? É, de 50 a 60 minutos de aula, né? Entendi. A aula, ela tem todo um processo certinho, desde aquecimento até o pico e tal. Então, até 60 minutos, o aluno pode perder até 700 calorias. Aí vai depender do desempenho dele. Se ele for lá para fazer aula de verdade, ele vai perder as 700 calorias. Entendi. Bom, perfeito. Me fala outra coisa. O jump tem alguma restrição? Tem algum tipo de pessoa, às vezes em casa, que ficou interessado por essa modalidade e nós colocamos algumas imagens aí para o pessoal conhecer um pouquinho mais também. Existe alguma restrição para pessoas que não podem praticar? Sim, mulheres grávidas, né? Até por causa do salto. E nas academias a partir de 12 anos. E pessoas que têm labirintite que não estão medicadas ou estão com crise de labirintite, aí não. Mas de resto, não tem idade. Se tiver 80 anos, conseguir, tiver fôlego, vamos lá. Perfeito. E na sua opinião, quais são os principais benefícios do jump para o praticante? Bom, fora o gasto calórico que vai ajudar a emagrecer, ele tem um retorno venoso, ajuda bastante na celulite, trabalho muscular de membros inferiores, tanto glúteo quanto posterior de coxa, tudo. Um trabalho muito forte de abdômen, muito forte mesmo, porque durante a aula toda você tem que contrair o abdômen. Trabalho de equilíbrio, porque são exercícios proprioceptivos, né? E fora que é divertido. Entendi. E me fala uma coisa, que história é essa de adeus celulite? Por conta desse retorno venoso, melhora bastante a circulação. Primeiro que vai ajudar por conta do gasto calórico, vai ajudar você a perder a gordura e age como se fosse uma drenagem linfática, né? Porque melhora bastante a circulação por conta do movimento de empurrar a lona. Porque o jump ele absorve até 80% do impacto. Então pessoas assim, que não podem com impacto, no jump ele pode, porque ele absorve até 80% do impacto. Então show de bola! As mulheres ligadas no programa Nocaute tem problema com celulite, estria, né, que é um problema comum, né, professora, na maioria das mulheres, pode buscar essa modalidade esportiva que com certeza vai ter um resultado, uma evolução muito melhor no seu quadro. Sim. Você tem alguma história de alguma aluna que a princípio olhou o jump e falou assim, nossa, eu não vou dar conta de fazer isso, e teve uma evolução muito grande? Várias. Sempre quando alguém vai fazer a aula, tem medo de cair e tal. Nunca ninguém caiu na aula. Nunca aconteceu. Mas o pessoal fica um pouquinho com medo, assim, de cair, porque tem a impressão, a primeira aula, a impressão que vai cair pra frente, mas nunca aconteceu. Nossa, daí pra frente, partiu da primeira aula, foi embora. E os idosos? Pessoal da terceira idade também procura bastante o jump? Sim, a gente tem aluno lá na academia de até 70 anos. Entendi. Tranquilamente. É que nem eu falei, se não tiver atacada... Nenhuma restrição. A labirintite e tal, e tiver condicionamento... Vamos lá fazer aula. Perfeito. Professora, eu gostaria que você despertasse no público Nocaute lá de casa o interesse na prática do jump. O pessoal conhecer um pouquinho sobre o jump, os benefícios, o que é o jump. E eu gostaria que você conversasse com o público lá de casa, falar para eles, bora sair do sofá e bora praticar uma atividade física. Bom, pessoal, eu convido vocês, todos, eu trabalho na Academia Farm Force e na Academia Fitness na Zona Sul de Marília, a vir fazer uma aula comigo para vocês saberem como que é. Garanto que vocês não vão se arrepender, é uma aula divertida, passa rápido, a gente brinca bastante, então eu convido todos vocês a ir lá brincar um pouquinho comigo. Show de bola! Aline, agora eu vou te colocar numa saia justa. No nosso programa Nocaute, nós temos um quadro aqui de algumas perguntas, você vai ter que ser rápida na resposta, tá bom? Então vamos lá. Professora, se você fosse para a Lua, o que você levaria? Uma garrafa d'água. Água? Água. Muito bom. Água. Me fala outra coisa. O que significa família para você? Tudo. E uma frase que você leva para sua vida? Determinada, ser determinado. Muito bom. Programa Nocaute encerrando a entrevista com a professora Aline, que falou com a gente sobre jump, os benefícios.
Claro que despertou interesse seu aí de casa, procure a professora e bora sair do sofá, bora quebrar tudo, programa Nocaute, tem muito mais. It's my turn, put that kitty on the floor, watch the burn. Pros concerned, call the plays from the booth, like my name was Dick Earn. Pros gotta learn, pros gotta earn. Get that money and pay Mr. Burnsick, knock them chicks out like Tommy Hearn. Booties poppin', TG shaking. I know she Mexican, she damn Jamaican. Let her know your aim in your game, and make say your whole damn name like, hey, daddy, I'm open. Baby, what you want, they want bite some sacks and sound to the Cadillac. Hit 'em from the front and the side and the back. Hip rap gang with a hole in my hat. One Coolio, call me Coolio, one won't leave the bedroom till they get Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just so right. As we dance by the moonlight, can't you see you're my delight? Lady, I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes. Programa Nocaute, Canal 9, TV Cidade de Marília. Ei você! Você aí, cachoeira! Bora escutar a dica da Nutri de hoje? Então segura lá! Olá pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um nutriente que é visto como um vilão na nossa alimentação, a gordura. O que muita gente não sabe é que a gordura ela é muito importante e não deve faltar em uma dieta, inclusive para você que pratica atividade física. Esse nutriente tem funções importantes no nosso corpo, como o fornecimento de energia, a proteção dos nossos órgãos, o transporte de vitaminas, formação de hormônios e também contribui para o funcionamento das nossas células. Cada grama de gordura fornece 9 calorias. Por conta disso, o seu consumo deve ser feito com moderação, priorizando sempre a qualidade, ou seja, o tipo de gordura a ser consumido. Peixes, óleos vegetais, azeite, abacate, sementes e nozes são uma excelente fonte desse nutriente e podem ser incluídas na sua alimentação, mas claro, sem excessos. Ainda há um outro tipo de gordura presente nos alimentos industrializados, chamada de gordura trans, e ela é encontrada em alimentos como biscoito, recheado, tortas, cremes e sorvetes. Esse tipo de gordura diminui o que chamamos de colesterol bom e aumenta o que nós chamamos de colesterol ruim. Durante a compra do alimento, se atente aos rótulos e evite alimentos que contêm esse tipo de nutriente. Cuide da sua alimentação e até a próxima dica da Nutri. Se liga aí, geração Nocaute, dica super especial da nossa querida nutricionista, dica bacana que com certeza fará grande diferença na sua vida. E falando em qualidade de vida, falando em esporte, é com muita honra que eu recebo aqui no estúdio do Canal 9 o professor Rodolfo. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado por você ter vindo. Obrigado. O programa está de portas abertas sempre para você, toda a sua equipe. Agradeço ao Canal 9, agradeço à equipe do pessoal do Nocaute. A gente poder demonstrar mais trabalho e falar sobre atividade física. Fechou, professor. Hoje nós temos um tema bem interessante e polêmico ao mesmo tempo. Então eu não vou nem falar o tema para o pessoal de casa ficar curioso. Antes da gente começar a falar sobre o nosso assunto, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre sua história. Como começou esse sonho de estudar educação física? Teve algum motivo em especial? Na verdade, como todo, acho que a maioria do educador físico que gosta do que faz, ele começa desde criancinha nas aulas de educação física da escola. Eu tive um professor que eu era muito fã dele, ele sabia administrar as hierarquias, eu achava aquilo muito interessante, eu sempre gostei de atividade física. E a partir daí fui seguindo esse sonho. No primeiro momento minha mãe não deixou fazer, quando eu era moleque de 17 anos, falou, não vou pagar isso. Aí eu comecei a trabalhar, larguei a faculdade que eu estava, que era de computação,
e fui realizar meus Nada a ver, né, professor Rodolfo? Eu pago com educação física não. Aí, putz. Isso já faz alguns anos, você já é formado há bastante tempo, né? Faz muito tempo. Eu entrei na faculdade em 96. Entendi. Aí eu parei a computação, entrei na educação física em 2000, em 2004 eu me formei. Perfeito. Me fala uma coisa, então serão 2 temas na realidade na nossa entrevista de hoje. Primeiro tema, nós vamos falar sobre a sua coordenação na academia onde você é o responsável, né? Então bora lá, me fala como funciona o trabalho de coordenador técnico de uma academia. Bom, a gente tem que fazer bastante coisa assim para agregar valores com profissionais bons na academia e tá sempre trazendo essa coisa boa para o cliente da academia, né? A gente tem que selecionar uma equipe bacana, selecionar professores que consigam estar em harmonia com o nosso sistema, com a proposta de trabalho da empresa que se trabalha, por exemplo, no caso meu da RPV. E a gente tem que fazer treinamentos, às vezes puxar a orelha de um, ouvir o outro, ver como tem uma reclamação pontual aqui, saber administrar todos esses conflitos, ao mesmo tempo a gente saber colocar as coisas para andar em harmonia. Realmente ser um líder, né, professor? Tem que ser. O coordenador ele tem que ser o líder, porque primeiro o coordenador ele tem que ter uma certa experiência, né? Ele tem que saber coordenar uma sala de ginástica, tem que saber coordenar uma sala de musculação, ele tem que saber lidar com o cliente, lidar com o proprietário, saber lidar com os professores. E isso aí é o que mais abrange, na minha opinião, assim, que eu sinto lá, é o que mais abrange no trabalho de coordenador. E me fala uma coisa, para que uma pessoa seja coordenador de uma academia, ela tem que ter formação em educação física, é isso? Sim. Para você trabalhar numa academia como professor, você tem que ter a formação de educação física. A não ser que ele exerça uma outra coordenação, que seja uma coordenação administrativa, né? Entendi. Mas coordenar a parte em si, do que a academia se propõe a fazer, que é a atividade física e o bem-estar do cliente, o cara tem que ser formado em educação física. E quando você foi chamado para ser um coordenador técnico de uma academia, me fala quais foram os seus principais desafios. O que foi mais difícil? Olha, bom, o Roberto me chamou para ser coordenador lá, ele não é da área de educação física, então ele ficou com a parte de gestão, ele e o Daniel. E eu falei, vamos embora, o desafio é a nossa energia, vamos embora. Aí eu encontrei a primeira coisa, chegamos lá, conversamos e tem que mudar muita coisa aqui. Nós tivemos que mudar muita coisa na RBV pela nossa proposta, entendeu? Então a gente entrou, a academia era gerida de uma forma, a nossa proposta, minha e dos gestores, dos proprietários, chegamos num consenso que seria melhor ter uma outra proposta. Então a gente teria que mudar bastante coisa. Então, reestruturar tudo. Reestruturar tudo. Por exemplo, uma coisa que eu achava muito legal seria uma turma, uma família da galera da ginástica que é bem fiel, implantar a ginástica na RBV que não tinha. Hoje tem uma turma de ginástica bem bacana, o pessoal frequenta, o pessoal gosta da aula. Aparelhagem, reformamos e compramos aparelhos novos. O público ficou bem mais à vontade para se treinar. Então a forma de trabalho foi outra. Então o desafio principal foi esse aí. Então, reformular tudo. Esse foi o desafio, renovar, reformular e, claro, motivar a equipe que vocês tinham nas mãos, não é? Bom, me fala uma coisa, você é um personal de anos já de experiência. Na sua opinião, qual que é o seu grande diferencial como personal trainer? Eu acho que eu consigo interagir bem com a maioria, acho que só não consegui com uma ou outra tipo de personalidade, mas eu consigo interagir com a maioria das pessoas. Qualquer que seja a personalidade, o gênio dela, eu consigo me adaptar ao cliente. Eu gosto, por quê? Porque eu gosto com que ele se sinta bem, né? Ele vai me procurar, ou ele vai procurar qualquer educador físico, vai procurar qualquer academia, ele quer melhorar primeiro a qualidade de vida. Só que a gente sabe que por trás disso, às vezes vem problema dentro de casa, às vezes vem uma falta de convívio social. Então tudo isso engloba. A pessoa não vai na academia para falar assim, eu quero ficar sarado, eu quero ficar condicionado. Ele vai por N outros motivos. Entendi. Saber identificar qual é o real objetivo de cada um, não é? O objetivo, vamos lá, é atividade física? Tá, você está agregado com um monte de coisa junto. E cada um tem
o que traz junto, né? Nem sempre é só atividade física. Bom, e Marília é uma cidade que tem 2 faculdades de educação física. Você daria algumas dicas para esses novos profissionais? Porque tem vários profissionais que vão se formar agora, uma competitividade muito grande, concorrência. Você poderia dar algumas dicas para os futuros personal trainers? Sim. É essa a dica de saber lidar com as pessoas? Assim, o saber lidar com as pessoas é meio inerente a cada um, né? Cada um lida com o próximo de uma forma. A dica que eu dou para quem se forma, para quem quer entrar na área, é estudar. Identificar qual é o forte dele, né? O meu forte é condicionamento físico, meu forte é luta, meu forte é biomecânico, qualquer que seja. Eu gosto muito disso. Se especializa, vai para curso, seja bom no que você gosta. Claro, você tem que englobar bastante coisa, você tem que saber muita coisa, só que estude bastante. É o segredo de você ter um sucesso no profissional, na carreira. Perfeito. Professor, me fala outra coisa. 90% da população mundial não pratica atividade física, como por exemplo a academia. Desperta o interesse no público lá de casa. Por que é tão importante essa modalidade? Qualquer atividade física é importante. Tanto uma caminhada quanto uma brincadeira recreativa. E a academia ela tá lá para isso mesmo, para você fazer atividade física. Mas se você não tiver condições ou não gostar de uma academia, pratique atividade física. Porque se você não começar a gastar, perder seu tempo, entre aspas, com atividade física, você vai ter que gastar para tratar da sua doença, né? Entendi. Se o poder público, por exemplo, tivesse um pouquinho de discernimento e colocasse um educador físico em cada centro de saúde, por exemplo, a queda de uso de medicação e a qualidade de vida dos pacientes seria infinitamente melhor. Né? Entendi. Então a atividade física ela tem que ser, temos que criar uma cultura da atividade física no Brasil, nós como brasileiros, diferente de alguns outros países no leste europeu, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, que tem uma cultura já enraizada. Nós aqui do hemisfério sul, terceiro mundo, não temos. Está muito cru ainda, né? Está muito cru. Né? Para eles é um desperdício de dinheiro, ou é um gasto extra não necessário, Entendi. Sendo que é um gasto que você está investindo na sua saúde. Você está investindo no seu bem-estar, você está investindo na não doença lá na frente. E me fala outra coisa, existem várias pessoas que querem um personal trainer, querem praticar atividade física, mas não querem frequentar uma academia. O trabalho de personal, ele se estende, por exemplo, na casa da pessoa ou num ambiente onde ela possa praticar alguma atividade física com elástico? Sim, tem personal que trabalha em ambiente externo, tem personal que atende na residência. No meu caso, não. Eu atendo na RBV, eu sou como responsável técnico, coordenador lá. Eu tenho que, o meu tempo ele é muito lá dentro, né? E eu fico mais à vontade, porque eu tenho toda uma aparelhagem para trabalhar tudo que eu quero lá dentro da academia RBV. Mas tem personal que atende fora, é bem bacana, é um ambiente mais lúdico, é um ambiente mais arejado, tem gente que se adapta melhor. É só procurar o professor que atende na residência, ou fora dela, ou na piscina, etc. Professor Rodolfo, pessoas ficaram interessadas sobre o trabalho de personal trainer, quer tirar alguma dúvida com você pode passar seu contato? Claro, eu estou todos os dias a partir das 6 da manhã na academia RBV, até 11, meio-dia, retorno umas 14h30, 15 horas, fico até as 20 horas lá. De qualquer forma, o meu contato está lá na academia, né? Se alguém se interessar em tirar dúvidas comigo, pega o contato lá na secretaria. Se não que seja necessário só comigo as dúvidas sobre atividade física ou personal, tem uma equipe lá que pode tirar sua dúvida. Vá na academia RBV que todo mundo vai te receber muito bem lá e você vai tirar todas as suas dúvidas. Professor, muito obrigado pela sua presença, seja sempre bem-vindo. É isso aí, pessoal, programa Nocaute, lutando pela sua qualidade de vida. Tá curtindo o programa de hoje, meu querido terráqueo? Então bora lá, bora falar de novidades. É com muito prazer que a partir de hoje, toda semana no programa Nocaute, teremos a honra de apresentar um quadro novo, o Minuto Fight, um quadro diferenciado que toda semana vai ensinar para o nosso querido telespectador uma dica de alguma arte marcial. Então, bora conhecer esse quadro? Segura na cadeira, Minuto Fight!
Galera nocaute. Dica da semana, jiu-jitsu. Rapaziada, que eu chego ver mais uma vez, o Betão aí, esse brasileiro, grossíssimo. Vou fazer um estrangulamento aqui muito básico, mas muito eficiente, muito usado. Já bem antigo, mas o pessoal tem apelidado aí como arco e flecha. Muitos ragueiros não sabem o que é o arco e flecha. Esse estrangulamentozinho aqui que é muito bem usado e bem eficiente quando você consegue pegar as costas do adversário. Aqui eu vou mandar o flash do adversário, prendendo bem aqui. Vou fazer o zíper e entregar a mão para a lapela. Passo o zíper, entrego a mão. Passo o zíper, entrego a mão. Aqui ele já está sentindo uma pressão boa. A minha mão é importante vir nessa perna aqui, ó, para que ele não roge na hora do estrangulamento. É o que ele vai achar que vai acontecer. Ó. Vai dar a rodada para lá se a perna estiver solta. A minha perna direita, que é do mesmo lado do braço, eu vou jogar em cima do ombro do meu adversário. Em cima do ombro. Não precisa passar pela cabeça. Vou deitar ele um pouquinho e esticar o arco e flecha. Cabelo crespo, a pele escura, ferida, chaga, a procura da cura, nego drama, tenta ver e não vê nada, não ser uma estrela assim, longe meio ofuscada, sente o drama, o preço, a cobrança. Valeu! Se liga aí, geração nocaute, tá suado aí em casa, pegou a toalhinha, curtiu o clipe? Então bora lá. O programa de hoje tá realmente sensacional. É com muita honra que eu recebo aqui no estúdio do Canal 9 da TV Cidade de Marília o fisioterapeuta, o Dr. Emílio Rissi. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa e seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Papo com o doutor aqui no nosso programa Nocaute de responsa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fisioterapia no esporte. Um papo interessantíssimo que quando nós anunciamos nas redes sociais surgiram várias perguntas. Eu até aumentei meu papel aqui porque o pessoal tem muita dúvida nessa área. Sim. E eu acredito que com esse tempo e depois com o contato do doutor, todo mundo vai conseguir tirar suas dúvidas. Doutor, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre fisioterapia no esporte, eu gostaria que você falasse com o público de casa sobre a sua formação, o que te motivou a fazer fisioterapia, como que tudo isso começou, quando o seu sonho começou? Boa noite, meu nome é Emílio Rissi, né? Eu comecei na fisioterapia, né, através de uma situação que eu era atleta, né? Que bacana. E eu tive uma lesão no joelho, né? E essa lesão me trouxe a uma cirurgia e eu tive que fazer fisioterapia. E eu gostei muito da situação porque você vê o resultado, né? E aquilo me motivou. Esse foi o gatilho? Foi o gatilho. Aquilo me motivou a procurar uma faculdade de fisioterapia, né? E eu sou de Marília, né? Sou formado aqui na Unimar, tenho formação já faz 10 anos e estamos aí na tocada. E que é referência, né? Unimar é referência em fisioterapia. Referência, então estamos aí. Show de bola! Tema da nossa entrevista de hoje, fisioterapia no esporte. Então, doutor, explica para o pessoal de casa o que significa, como surgiu a fisioterapia do esporte. Tá, fisioterapia do esporte é uma especialidade da fisioterapia que busca a reabilitação do atleta profissional, atleta amador ou qualquer paciente que tenha a intenção de retornar à atividade física com segurança, né? Esse atleta, ele tem a sua volta à atividade física de uma maneira graduada. Somente quando o fisioterapeuta perceber que ele tem condições fisiológicas do sistema músculo-esquelético para atividade física, né, e dentro do período de reabilitação não houver sinais de lesão, ele vai sendo testado, né, de uma maneira que a gente realiza bastante treinamento funcional. O treinamento funcional seria
a fase final de uma reabilitação. Então aquilo ali é o ponto que nos dá para entender como o atleta está no momento. É um feedback. Para ele voltar para a prática do esporte, né? Entendi. Isso seria uma fisioterapia desportiva, o objetivo é esse. Perfeito. E por que você escolheu a especialização nessa área? Foi pelo fato de você ter sido um atleta? Sim, e pelo fato de eu sofrer uma lesão ortopédica, né? E a medicina ortopédica, ela é muito similar à fisioterapia desportiva, porque a fisioterapia, ela é uma especialidade da medicina, né? Então, a ortopedia com a fisioterapia desportiva, elas caminham em sentidos lado a lado, né? Então, é interessante. E eu gostei eu tenho especialização em ortopedia, né? E a fisioterapia desportiva ela é um complemento dessa especialidade. E a gente trabalha bastante assim com essa parte de atletas, tanto profissional ou amador. Me fala uma coisa que eu fiquei curioso. O que você praticava? Eu jogava futebol. Ah, que bacana. Chegou a jogar profissionalmente? Quase, não deu. Você sabe que eu tinha tudo para ser jogador de futebol. Eu e o meu diretor Marcelo. Nós tínhamos short, chuteira, meia. Só não tinha talento. O resto tinha tudo, doutor. Só talento que não. Tá certo. Bom, e me fala uma coisa. Qual que é o principal, o melhor retorno que o atleta pode trazer para o seu fisioterapeuta? Medalha. Ganhar. Medalha. Isso significa que o trabalho foi muito bem executado. E me fala um pouquinho sobre esse lance da prevenção da lesão. Eu estava pesquisando um pouquinho na internet, porque te receber aqui eu tenho que me preparar um pouco, né? E aí eu vi um pouquinho sobre esse trabalho de prevenção. Como que o fisioterapeuta trabalha prevenção para o atleta, por exemplo, de MMA, que é um dos pontos fortes aqui do nosso programa, toda a arte marcial em si, mas o MMA, por exemplo. Tá. Esporte de contato, né, agressivo. A prevenção para o atleta de MMA seria de uma maneira focada a parte musculoesquelética, né? O alongamento é imprescindível para um atleta desse. Postura, cara, parece que não, mas a postura ela pode influenciar muito a má postura. Ela pode influenciar muito nas lesões durante um treinamento. Eu andei pesquisando também essa parte de MMA. Os atletas eles treinam muito no chão, de pé, aqueles sacos de areia. Dia, né? Durante horas é muito desgastante, né? Temos atleta aqui no estúdio, a gente sabe, né, como é que deve ser. E começa pela postura. A postura é a base. Entendi. Tá? O atleta que tem má postura, ele tem bastante probabilidade de sofrer uma lesão músculo-tendínea, né? E que é o que pega mais nesses atletas de MMA, fora as fraturas por estresse, por overtraining, né? Que é o que a gente fala. Então tudo que é executado de maneira intensa, e esses atletas de alto nível, de MMA, eles treinam 8, 9 horas por dia, pode acontecer de maneira sozinha ou com o seu treinador. Tá sujeito a acontecer isso. Tá sujeito. E aí vocês desenvolvem esse trabalho então de prevenção. De prevenção. A gente, juntamente com o profissional educador físico, né, que ele faz a parte de preparação muscular, de alongamentos, de treinamentos funcionais, né, pilates, o educador físico está treinando bastante também. Juntamente a esses aspectos, né, o fisioterapeuta ele está ali para quê? Para avaliar se está tendo muita frequência, né, de treino. Então a gente dá o break. Entendi. A gente dá o break, Você acredita que se você tivesse passado por um trabalho de prevenção, com certeza não teria tido a lesão? Com certeza. Entendi. Com certeza. Perfeito. Bom, e me fala um pouquinho do trabalho da reabilitação do atleta. Então, o atleta chegou até as suas mãos já fraturado, aconteceu alguma lesão. Como que é feito esse trabalho de reabilitação? Bom, vamos supor, por exemplo, um atleta que vem para o serviço de fisioterapia pós-fratura,
que tenha feito uma cirurgia para correção e redução dessa fratura. A fisioterapia, na parte de ortopedia, tá? Para ir um pouquinho adiante a desportiva, a gente tenta conseguir a amplitude do movimento articular, né? A força, a gente tem que promover condições de esforços resistidos, né? Para esse atleta conseguir adquirir um equilíbrio de força muscular e a função daquele membro, né? Após uma lesão de fratura, o catabolismo muscular ele é muito intenso, né? Então esse atleta perde massa muscular, consequentemente essa perda de massa muscular faz com que o músculo se encurte. Entendi. Então ele fica com o membro fraco, né, sem força, com encurtamento muscular e com aderência cicatricial. O fisioterapeuta ele vai atuar nessa função de tentar reorganizar e promover para esse tecido que está em fase de reparo a acelerar o processo de cicatrização e tentar normalizar a situação muscular, né, de força, alongamento e funcionalidade. E cabeça, doutor? Vocês entram também com um trabalho de recuperação. Eu acredito que o cara ele chega transtornado, decepcionado. Primeira semana, nós somos fisioterapeutas. Segunda semana, somos fisioterapeutas e psicólogos. Entendi, eu imaginei isso. Porque o atleta profissional de alto nível, ele tem uma ansiedade intensa para voltar a realizar a atividade física e a modalidade que ele pratica, que ele defende. Entendi. E isso para o fisioterapeuta é ruim. Por quê? Essa ansiedade gera o retorno dele precoce e, consequentemente, ele pode sofrer uma relesão. Isso pode futuramente cronificar, né? Não é interessante. Então a gente breca, a gente tenta amenizar essa ansiedade. Então, o público nocaute lá de casa, fica ligado, procure profissionais qualificados para poder te ajudar a alcançar o seu objetivo, porque com certeza faz toda a diferença, né, doutor? Qualquer atleta de alto nível, qualquer equipe de futebol, qualquer uma que seja, existe uma equipe de fisioterapia, de educador físico, para que a coisa realmente funcione e traga medalha, Sim. não é verdade? A equipe multidisciplinar, tanto médico como fisioterapeuta ou educador físico, em prol do restabelecimento funcional desse atleta é imprescindível. O trabalho em equipe é tudo. Entendi. E me fala uma coisa, qual foi a principal dificuldade que você encontrou quando você começou a trabalhar fisioterapia no esporte? Olha, dificuldade assim eu particularmente não tive, tá? Eu estava muito bem esclarecido no que eu iria exercer, mas assim, a gente observa a dificuldade dos nossos atletas, né, brasileiros, né? Aí entra a parte de falta de patrocínios, essa é a dificuldade que a gente vê dos atletas. Agora, a minha profissional, não tive, assim, não tive. Tá. E me fala uma outra coisa, se a gente analisar a fisioterapia no esporte nos dias de hoje e há 10 anos atrás, houve uma grande evolução? Grande. Tecnologicamente, então, foi assim maravilhoso, porque a fisioterapia desportiva hoje, ela está sendo muito bem assessorada pela fisioterapia através da eletroterapia, né? Há 10 anos atrás, os equipamentos de eletroterapia da fisioterapia, eles eram muito simples, né? E não era toda a clínica que era muito bem montada para atender esse atleta, né? Então hoje as clínicas têm mais recursos, né? Fora os cursos que estão sendo ministrados por profissionais que vêm de fora, né? Então isso enriqueceu muito essa área desportiva na reabilitação. Perfeito. A parte de eletroterapia ela é muito fantástica porque ela promove uma aceleração do processo cicatricial da lesão.
E isso a gente ganha muito tempo, o atleta ganha muito tempo com esse tratamento. Me fala quais são os seus principais objetivos hoje na fisioterapia. Promover a volta desse atleta o mais rápido possível para a atividade física, né? O objetivo também da fisioterapia desportiva é promover uma condição fisiológica favorável para esse sistema músculo-esquelético, a prática do esporte. Doutor, gostaria que você falasse com o público nocaute lá de casa, desperta o interesse, chama o pessoal aí para a sua clínica para fazer um trabalho de prevenção. O objetivo do programa Nocaute é esse, é despertar nas pessoas o interesse na atividade física, nesse processo de aprendizado, de prevenção mesmo de lesão. Convida o pessoal de casa para conhecer seu trabalho. Olha, eu trabalho na Clínica Vida Ativa, né? Ela está localizada na rua Mecenas Pinto Bueno, número 565. Telefone para contato 3454-2291. Lá a população de Marília conta com 3 educadores físicos que prestam um atendimento individualizado, personalizado, né? E com visão preventiva, né? de evolução de treinamento. Eu sou o fisioterapeuta da casa, né? Posso citar o nome dos profissionais que trabalham comigo? Lá temos a Tereza, né, que é educadora física, o Gabriel e a Renata. E eles estão ali formando um time para melhor atender esse público que queira um atendimento personalizado. Show de bola. Fechou. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Tenho absoluta certeza que o público Nocaute de casa ficou super interessado, ficou mais informado. E é isso aí. Programa Nocaute lutando pela sua qualidade de vida. Não sai daí que hoje tem muito mais. Programa Nocaute chegando ao fim. Hoje o nosso programa foi incrível. Tenho absoluta certeza que você curtiu aí na sua casa. E claro, chegamos ao nosso objetivo. Despertou o interesse na prática de uma modalidade esportiva. Hoje foi com muito prazer, muita honra que eu recebi aqui no estúdio do Canal 9 da TV Cidade de Marília a querida, a professora Aline, a nossa musa do jump aqui da cidade. Também falamos com o professor Rodolfo sobre o trabalho de personal trainer e o trabalho de coordenadoria em uma academia. Ele tirou algumas dúvidas super interessantes pra gente. E finalizamos com o meu querido amigo, parceiro, o fisioterapeuta, o Dr. Emílio Carlos Risse, que falou um pouquinho com a gente sobre a fisioterapia esportiva. E claro, os quadros novos do programa Nocaute. Minuto Fight e o outro quadro de grande sucesso, a Dica da Nutri. É isso aí, pessoal. O programa Nocaute feito com todo carinho para você, telespectador, para você ligado ao esporte, à arte marcial, à musculação e também para você que não pratica ainda nenhuma modalidade física. O nosso objetivo é esse, despertar o interesse em você para que tenha mais qualidade de vida. Muito obrigado pela sua audiência, fique com Deus, até a próxima semana e lembre-se, nós somos essencialmente fruto de nossas escolhas. Escolha o melhor para a sua vida sempre.